e eu e a colega Elisa, a gente vai conversar sobre o capítulo 10 do informe de Karl Marx, que chama Salário, Preço e Lucro. Esse informe foi proferido em 1865 e nele o Marx vai tentando desbancar, mostrando para a gente como é falaciosa a ideia de um outro pensador econômico da época, que é o Weston, e que é um que defende que o aumento do salário do trabalhador implicaria numa crise econômica, num círculo vicioso e tal. E o Marx, então, em cada capítulo desse informe, ele vai destruir, ele vai replicar cada um desses argumentos. Tem dois pontos principais que vêm de capítulos precedentes que vão servir muito para a gente tratar do nosso capítulo, que se chama O Lucro Obtém-se vendendo uma mercadoria por seu valor. Então, para explicar essa ideia, a gente tem que lembrar o valor de uma mercadoria, o valor real ou o custo real de uma mercadoria, ele é medido em uma unidade comum, uma unidade mínima, que o Marx coloca que é o trabalho social. E o trabalho social, por sua vez, ele é mensurado em tempo. Então, ele vai ser contabilizado em horas de trabalho, em dias de trabalho. E um outro ponto central é que o lucro, o Marx demonstra para a gente que o lucro ele não é um excedente, que ele vai ser aplicado em cima desse valor da mercadoria. Assim a gente consegue inferir que se o capitalista vende a mercadoria pelo seu custo real, pelo seu valor, não por um valor a mais, pelo seu valor, e que esse valor ele é medido nesse tempo de trabalho, e ainda assim o capitalista consegue um lucro, consegue retirar dinheiro desse valor real, a gente consegue concluir que então alguém está doando uma parte desse valor, alguém está doando horas de trabalho, tempo de trabalho, trabalho social. Então, o Marx foi bem claro, ele fala que o capitalista obterá lucro, não por vender a sua mercadoria a um preço que exceda o seu valor, mas por vendê-lo pelo seu próprio valor real. Então, ele vai ter um lucro. Sim. Como é que ele vai ter esse lucro? O valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade total de trabalho que incorpora. A Aline acabou de falar isso. É mensurado pelo tempo, pelo horário. No entanto, uma parte dessa quantidade de trabalho representa um valor pelo qual não se pagou um equivalente em forma de salários. Ou seja, outra parte se materializa no valor pelo qual nenhum equivalente foi pago. E Karl Marx foi muito claro mostrando isso. Uma parte desse trabalho é incluído na mercadoria, é remunerado. A outra parte do trabalho fica oculta, não é remunerada. Então, a pessoa não vai receber aquela parte. Isso, Elisa. E eu acho bem importante a gente falar que aparece assim para a gente como uma doação do trabalhador, mas na verdade tem um jogo de ilusão nisso daí, né? Exatamente. Então, como o trabalhador ele é remunerado depois que ele entrega o produto do trabalho dele, ele pensa que ele está sendo remunerado pelo trabalho dele, ele pensa que está vendendo o trabalho, mas na verdade ele está vendendo a força de trabalho. Então, a gente percebe que essa força de trabalho, ela não é remunerada. Então, e quando a pessoa vende a sua força de trabalho, na verdade, ela se torna uma mercadoria. Essa força é uma mercadoria que, ao ser consumida pelo capitalista, ela vai trazer muito lucro. Então, eu e a Aline fizemos os cálculos aqui, para mostrar como é que esse valor é ocultado, né? Como que a gente não percebe. Então, o Karl Marx fala que o custo da mercadoria para o capitalista é o custo real da mercadoria, são coisas inteiramente distintas. Ele ainda repete, pois que lucros normais e médios se obtêm vendendo as mercadorias não acima do que vale, mas sim pelo seu verdadeiro valor. Mas como é que ele tem lucro? A gente vai mostrar aqui, porque ele consome essa parte do trabalho que fica oculta e a pessoa não recebe. Então, a gente fez de um produto, nós colocamos meias, porque a gente colocou para ficar de uma forma mais didática. A gente calculou o preço da agulha por mês, porque se no ano ela seria R$12, e o ano tem 12 meses, a gente dividiu R$12 por 12 e a gente concluiu que custa R$1 por mês. Mas a gente tem que saber o custo diário, para a gente colocar dia R$1 dividido por 0,033 centavos.
Então, isso aqui é o que é consumido de agulha, porque o capitalista entra com equipamentos, com matéria-prima, e o funcionário que vendeu sua força de trabalho entra com tempo de trabalho. Então, a gente colocou a agulha, que seria consumida, né, a lã, e o tempo de trabalho produz 2 pares de meias em 1 hora. A gente calculou em 1 hora para facilitar, para ficar mais claro. Então, a gente colocou aqui o valor da agulha, que seria gasto, que não chega nem a 1 centavo, é 0,033 centavos. R$5, que é o preço da lã, que vai produzir 2 pares de meias. E o horário da funcionária, a gente calculou um salário mínimo, R$1.100. A gente colocou 160 horas, na realidade, na vida real, é 174 horas por mês. A gente colocou 160 horas para ficar mais prático assim, o nosso raciocínio. Então, 2 pares de meias sai por R$11,91, que é o valor, né, o valor real do produto. Então, a gente fez o seguinte cálculo. Então, se 160 horas trabalhados produzem 320 pares de meia por mês, o que a gente conclui? Que a lã custa R$5, produz 2 pares. Esse valor aqui é R$11,913, equivale a 2 pares de meias. Então, a gente multiplicou pelas horas, 160 horas que são pagas, né? Então, para produzir 320 pares de meias, o preço real para o capitalista sai por R$1.906,08. Então, a funcionária que faz as meias recebe esse salário. Aqui está mostrando os cálculos que a gente fez. A gente dividiu o salário dela por 160 horas, que deu o valor de R$6,88 que ela ganha por hora. Então, vamos olhar bem direitinho aqui como é que ficou isso, né? Para produzir 320 meias, custo real, R$1.906,08. Mas, vendendo todas pelo preço real, vai ter um montante de R$6.099,47. Então, vendendo por esse valor de custo, o que a gente concluiu? A gente fez assim, ó, o lucro bruto, as receitas totais, que é aquela R$6.099,47, é a receita bruta, né? A receita total ao vender as 320 pares de meias. O custo dessas 320 pares de meia é R$1.906,08. Então, sobrou o lucro bruto aqui, R$4.193,39. Para a gente calcular quanto por hora que isso deu, a gente dividiu por 160 horas. E a gente viu que ele rende R$262,08. Mas a gente tem que lembrar que a funcionária está recebendo R$6,88. Ele paga R$6,88. Ou seja, ele paga 38 vezes a menos para a funcionária. Ele ganha 38 vezes a mais. Ele ganha a mais. Sendo assim, essa parte que a funcionária não recebeu é o trabalho que ficou oculto. Ele, na verdade, é uma mercadoria. Quando você vende sua força de trabalho, você está vendendo uma mercadoria que, ao invés de quanto mais consome, mais rende para o capitalista. E isso faz uma desigualdade muito grande, porque o lucro do capitalista exponencialmente vai crescendo, enquanto que o do trabalhador vai só caindo. A gente tem que entender que o lucro também é diferente de preço. O lucro ele tira da força de trabalho oculta, que não foi paga para o funcionário. O preço é quando ele coloca uma margem em cima do valor e revende. Aqui a gente consegue ver. É o mesmo cálculo que a gente fez, aí no caso ele 41 vezes a mais do que ele pagou pela força de trabalho. Aqui a gente mostra esse cálculo. É o mesmo raciocínio anterior, é só para vocês entenderem que o lucro vem da mais-valia, né, do trabalho que não é remunerado. Então é isso, qualquer dúvida estamos aqui. Obrigada, tchau. Agradecemos.